Pessoal, bom dia, beneficiários do projeto Bahia Produtiva. Meu nome é de Carlos, sou técnico de campo da Fundifran e eu vou estar mostrando para vocês aqui uma experiência que eu estou tendo com a moringa, né? A moringa oleífera. Aqui é uma plantação de moringa. Essa plantação aqui ela está com 6 meses. Ela foi transplantada aqui no mês de janeiro e já sofreu o primeiro corte. Já tem uns 60 dias que foi feito o primeiro corte, já está com essa rebrota e ela está sendo consorciada aqui com a palma. A palma foi introduzida primeiro na área, então depois posteriormente eu fiz o consorciamento com a moringa. Então ela está aqui no espaçamento, a palma com espaçamento de 1,80 e a moringa saltando uma fileira de palma, né, para não sombrear muito a palma e atrapalhar o desenvolvimento da palma. Então ela está com um espaçamento aqui de 4 metros entre fileiras e pela experiência que a gente está tendo, ela não está atrapalhando muito o desenvolvimento da palma. A palma está conseguindo desenvolver bem, então não está atrapalhando a palma de desenvolver. A moringa, a gente já fez a experiência dela aqui, a gente está usando ela na suplementação para os animais, para bovinos e principalmente estou usando ela na alimentação de aves, né? Então eu estou percebendo que ela tem um potencial muito grande. Você pode estar usando a moringa para diminuir os custos na ração para as aves de postura. Então, pessoal, aqui ela sofreu o primeiro corte aqui na altura de 30 a 40 centímetros, né? E ela deu uma rebrota muito boa. Então eu fiz o teste, eu não tinha feito ainda experiência com a moringa, mas eu fiz o teste com um auxílio de um colega. A gente teve a ideia de fazer esse corte, ela teve uma rebrota muito boa. E você pode estar cortando ela, é uma moringa, uma planta muito mole, não tem a madeira dura. Nessa espessura aqui você pode perceber, então uma espessura bem grossa, ela passou muito bem na forrageira, não teve dificuldade de passar na forrageira. Isso você pode estar usando dessa forma para ração animal. Já para as aves, né, que não são animais ruminantes, o interessante, né, o foco mesmo é as folhas, que tem a maior quantidade de proteína, que pode chegar até de 27 a 30% de proteína nas folhas. Então para as aves o interessante é você usar somente as partes das folhas da moringa. E você pode estar usando da seguinte forma: você tritura o material e põe no sol, né, numa lona, para secar, para desidratar e perder a umidade. Após esse processo, você passa novamente na forrageira e ela vai se transformar em um pó que você pode estar fazendo a mistura junto do milho e da soja, né? A composição da ração, que eu vou estar mostrando posteriormente para vocês. Então, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora o passo a passo de como a gente vai fazer, né, o processamento da moringa, né? No meu caso aqui, eu vou estar usando para alimentação de aves. Então é melhor você cortar a moringa, fazer uso dela para fazer um melhor aproveitamento das folhas, né? Se fosse para ração para bovinos, né, que pode ser uma ração com uma quantidade maior de fibra, de volumoso, a gente poderia deixar a moringa crescer um pouco mais, né? Mas como eu vou fazer o aproveitamento para aves, então é interessante fazer uso enquanto a moringa tiver o máximo de folha possível, né? E que vai dar menos quantidade de fibra. Então eu vou estar mostrando, né, o passo a passo como a gente vai fazer esse processo até chegar no ponto de fazer a mistura da ração para fornecer às aves.
a gente vou mostrar para vocês, né, o mesmo processo a gente vai fazer para fazer o aproveitamento da folha da mandioca. No caso aqui, como é para alimentação de aves, a gente também tem que aproveitar ao máximo a parte folhosa, né, que vai ter a quantidade maior de proteína mais na folha, né? Então, se fosse também usado para o bovino, a gente pode aproveitar toda essa parte, né, parte aérea, né, aproveitando também os caules, e o bovino vai aproveitar muito bem. Mas como é para aves, a gente vai retirar mais essa parte fibrosa, a parte de madeira, e aproveitar somente a parte folhosa, a parte mais folhosa da mandioca. É importante também, pessoal, a gente fazer essa poda, né, num período que não vá atrapalhar o desenvolvimento das raízes. No caso, né, quem fez o plantio para também aproveitar a parte de raiz da mandioca. Então, se a mandioca estiver no início da brotação, brotos novos ainda, se você fazer essa poda, vai atrapalhar o desenvolvimento das raízes, né? Então, o período ideal para a gente fazer essa poda é depois que já está bem desenvolvida e já saímos do período chuvoso, né? Para não atrapalhar o desenvolvimento das raízes da mandioca. Então, agora a gente vai fazer o processo, né, de triturar esse material para transformar em partículas menores para fazer a desidratação, né, para esse material perder a água. Então aqui a gente vai pôr esse material para ele desidratar, né? Ele vai perder a umidade para posteriormente a gente fazer o processo e passar novamente na forrageira para transformar um pó para fazer a mistura para as aves. Esse processo aqui é muito importante, que a gente faça em dias de sol, né? Sol quente, para poder desidratar e não mofar o material. Então temos que aproveitar os dias ensolarados, dias de sol bem quente, podemos, né, secar um chão acimentado ou numa lona, né? Se você fazer um material, deixar ele bem espalhado, esse material aqui com dias bem ensolarados, né, 2 dias de sol no máximo, ele já está todo seco, bem desidratado para fazer o próximo passo, né, que é a passar novamente na forrageira usando a peneira. Então agora a gente vai fazer o mesmo processo, né, com a parte aérea da mandioca. Por que eu não fiz a trituragem do material junto e a secagem? É porque a gente vai trabalhar com 2 materiais, né, e que tem um teor de proteína diferente. Então, se você for fazer a mistura, se você ter esse material separado, a folha da mandioca fica em torno de 19% de proteína,
E a moringa pode chegar a 27% até 29%, 30% de proteína. Então é importante a gente fazer o processamento separadamente para você ter uma facilidade no momento para fazer o balanceamento da ração. Então, pessoal, após o processo de desidratação, né, da moringa ou da parte aérea da mandioca, né, ele vai ficar bem seco, desidratado, teor de umidade baixa, e aí a gente vai fazer a próxima etapa, que é a desintegração, né, em pequenas partículas. Então eu aqui uso essa peneira, né, não vai ficar um pozinho, mas fica em partículas que as aves, né, elas consomem muito bem. Então eu uso aqui essa peneira para fazer a desintegração. Eu também aproveito, né, faço aproveitamento desse mesmo processo, né, faço uso das cascas dos ovos que é utilizado, e a casca do ovo ela é rica em cálcio, aí a gente pode estar também aproveitando para estar enriquecendo a ração de cálcio. Então, pessoal, aqui agora eu vou estar mostrando para vocês como eu estou fazendo a mistura, o balanceamento da ração que eu estou usando aqui. Então, eu estou criando aqui um lote da raça Embrapa 51. Essas aves elas já estão em fase de postura, né? E a mistura que eu estou fazendo, a composição da ração que eu estou fazendo, que eu vejo que eu estou tendo um bom resultado, né? As aves estão correspondendo bem à postura, à questão de postura, né? Em cada 100 kg, né, da mistura de ração, eu estou colocando 60 kg de milho, né, 10 kg de moringa, né, no caso aqui é moringa, mas também faço uso da parte aérea da mandioca, né, faço uso da leucena, que também é muito rica em proteína, né, e uso ainda 20 kg de soja, farelo de soja, na parte mineral 4 kg de núcleo, de postura, e 6 kg de calcário calcítico, né? Então a composição que eu estou usando é essa, né? Futuramente eu quero cada vez mais estar diminuindo a quantidade de soja, né? E acrescentando ainda mais a ração alternativa. Mas por enquanto, aos poucos, né, eu estou fazendo essa introdução, e por enquanto está tendo bom resultado, porque de uma certa forma está diminuindo os custos, não é muito ainda, mas já tem, que é significativamente, né, a diminuição dos custos. E nesse preparo, pessoal, é importante vocês ter sempre, né, fazer o uso da balança, né, porque a gente está fazendo balanceamento, a gente tem que ter a quantidade exata. Então, para a quantidade pequena aqui, né, eu faço o uso da balança, né, dessa balancinha aqui para pesar o núcleo, e uma balança de gancho, né, para estar pesando o material
né, uma quantidade maior de material. Então, só para ressaltar para vocês a importância de você fazer uma mistura exata, né? Fazer aquela coisa na base, no olho. Então, não recomendo fazer isso. Então, recomendo vocês fazerem a mistura exata do material, certo? Então, vou estar. E outra recomendação, né, quando a gente vai fazer essa mistura, a gente pode estar. Quem tem um misturador, né, fica mais fácil, mas a gente pode estar misturando também um chão acimentado, como aqui, dependendo da quantidade, pode estar usando o chão acimentado para fazer essa mistura. E recomendo sempre, né, quando a gente vai fazer mistura de qualquer material, a gente sempre começar pela quantidade menor, misturando a quantidade menor para quantidade maior, para ter uma homogeneização maior da mistura, certo? Então vou estar fazendo essa mistura aqui agora. E assim, essa ração que eu estou usando, ela está sendo bem aceita pelas aves, né? As aves estão consumindo muito bem, com aceitabilidade muito boa. E também, como eu já falei, está correspondendo bem à questão de postura. E assim, eu recomendo também, né, a quem vai criar aves, como aqui é um sistema semi-intensivo, né? As aves têm também acesso à área de pastejo, então é muito interessante, tanto para quem vai criar aves de postura, né, e também as galinhas caipira, você fazer, né, a área de piquete, está fornecendo restos de hortaliças, que isso vai diminuir muito os custos, né, na questão da produção. É muito importante a gente fazer essa parte também. Então vamos para a mistura. Então aqui, né, a quantidade menor aqui de núcleo e de calcário, vou fazer essa homogeneização logo primeiro com esse saco, para facilitar.
Então, aqui é a ração já misturada, né? Essa ração aqui tem uma composição de 100 kg, que está em torno de 16,5% de proteína, né? E, como eu já falei, tem uma mistura de 10 kg de moringa. Não é muito, mas já é um custo significante a menos, né? Porque se a gente for calcular aqui, ela está substituindo cerca de 6 kg de soja, e essa soja, pelo custo que eu estou comprando aqui, ela ficaria em torno de 12, 13 reais, né, o custo. Então já é um valor a menos, por mais que tenha o custo, né, que tudo tem custo, mas por alto, né, os cálculos que eu fiz aqui fica em torno de 50 centavos o quilo, né, dessa ração. Mas além de tudo, a questão da vantagem de estar produzindo na propriedade, né, a moringa é da propriedade, não, a soja tem que vir de fora, então vai depender, né, sempre está variando os valores, então de uma certa forma cria uma dependência para o produtor, né, a questão da soja. E a moringa não, eu estou produzindo ela aqui na propriedade, né? Ao invés, por exemplo, a folha da mandioca, que muita gente descarta, perde, joga fora, eu poderia estar aproveitando, né, e transformando em ração para aves e baixando o custo de produção, né? E como eu já disse, futuramente quero estar aumentando a quantidade, né, de ração alternativa, diminuindo a questão da dependência do milho, da soja, né, que tem que vir de fora. E além da grande vantagem é a questão da qualidade da ração, né? A qualidade da ração e a alimentação das aves. Isso também traz uma qualidade nos ovos, né? Melhora a questão da coloração, aquela pigmentação vermelha que tem os ovos. Também a moringa, já tenho percebido que melhora muito, né, a qualidade. Então, o conselho que eu dou, né, para os pequenos produtores aí que criam aves, é que invista mesmo na questão da alimentação alternativa, né? Que você observa aí a sua propriedade e você tem aí potencial, né, de estar produzindo a própria ração, ou, se não toda, mais uma parte da ração dos seus animais na sua propriedade, né? Isso vai trazer para você a questão financeira, né, diminuir os custos e também uma qualidade na ração para esses animais. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.